Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje, como vocês já viram no título, vamos falar um pouquinho sobre as matérias que eu vou fazer nesse semestre. Meu semestre ele vai ser um pouquinho mais curto, vai ser de 2 meses e meio mais ou menos, porque esse ano, até o momento, ainda a gente vai ter meio que 3 semestres durante o ano para recuperar um pouco do conteúdo perdido no ano passado, porque minha faculdade parou durante bastante tempo da pandemia. Então é como se eu estivesse no 8º período e eu decidi não pegar TCC nesse momento. Se eu tivesse pegado, seria como se eu estivesse mais no 9º período, sabe? Eu decidi pegar, assim, as matérias em si e deixar a TCC pra depois, até porque eu ainda não tenho muita noção do que eu quero fazer no TCC e eu também não queria arriscar pegar muito projeto, sabe? Porque vocês vão ver que as matérias que eu vou falar aqui, na verdade, já tem bastante projeto envolvido. E assim, né, gente, como eu também tenho canal do YouTube, Instagram, o Moip, que é meu curso online, caso você ainda não conheça, sugiro que você entre um pouquinho pra conhecer, pra saber um pouquinho mais. Lá no Instagram tem bastante informação sobre ele. Então, por conta disso, também eu não queria me atolar com muita matéria. Enfim, não consegui dar conta dos meus outros projetos, né? Então vamos lá. Saiu esse post aqui, inclusive, lá no meu Instagram, em que eu falei as matérias que eu vou ter esse semestre, tá? E hoje, então, eu vou passar aqui pra vocês no YouTube e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Hoje, a gente tá indo pra segunda semana de aula, então já dá pra ter uma ideia de cada trabalho que a gente vai fazer nas matérias, sabe? Então eu vou falar aqui, apresentar um pouquinho pra vocês, e aí depois, no final do semestre, eu trago um vídeo falando sobre como foi, sobre quais matérias eu tive, novamente, e tudo mais. E aí vocês vão conseguir comparar a expectativa versus realidade do que realmente aconteceu. Então vamos lá, a primeira matéria é Paisagismo 2. A gente teve uma experiência não bem ruim, mas um pouco complicada com Paisagismo 1, porque aquele negócio que o professor, eram 2 professores, né, mas enfim, não vou citar nomes nem nada, mas assim, os professores eles corrigiam e aí eles davam assessoria, falavam uma coisa e na correção aparecia um monte de coisa que não tinha sido falado na assessoria, tipo, fez a matéria sem entender muito bem o que estava acontecendo, sabe? Só seguindo a vida assim. Aí na segunda entrega eles demoraram, se eu não me engano, bastante tempo pra passar a primeira entrega, o feedback, assim. Aí eles passaram tipo uma semana antes, a gente achou que tava tudo bem e aí tava tudo péssimo. Aí a gente teve que mudar tudo de novo em uma semana, então foi bem complicado. Tanto é que quando a matéria de Paisagismo 2 foi ofertada, a gente, nosso grupo, assim, decidiu não pegar direto pra até dar um respiro, sabe? Tava meio que todo mundo com um pouco de ranço dessa matéria, acontece. E só que aí acabou que entrou na pandemia, a matéria, tipo, não deu continuidade realmente, né? Aí quando eles regularizaram no início desse ano, né? Porque a gente não pegou a matéria no início de 2020, mas no início de 2021 a faculdade obrigou as matérias a voltarem e tudo mais, só que a arquitetura tava com bem pouco professor, tava com uma dificuldade assim, então essa matéria não foi ofertada. Ou seja, a gente ficou um tempão aí, mais de 1 ano e meio assim, sem ter, e aí agora só que ela foi ofertada novamente. Então, assim, são com outros professores, eu espero mudar um pouquinho minha opinião sobre paisagismo, porque por conta da experiência mesmo, não é da matéria em si, mas enfim, não foi tão agradável, então eu espero gostar realmente desse semestre, de como vai ser. Eu não entendi ainda muito bem exatamente qual tipo de espaço público que a gente vai fazer, se vai ser um parque, uma praça, exatamente assim, mas eu vou deixar aqui, vou mostrar um pouquinho do terreno pra vocês. É entre 4 ruas bem conhecidas aqui de Curitiba, e aí ele fica no bairro Bigorrilho. Já na matéria, no início, assim, a gente começou a ter uma discussão bem interessante sobre espaços públicos, sabe? Porque era pra ser espaços públicos, só que tem alguns que acaba que são bem conflitantes. Por exemplo, aqui em Curitiba tem um jardim botânico, acredito que seja um parque, e se enquadre como um parque, mas é um parque quase que exclusivamente turístico, sabe? Faz muito tempo que eu não vou lá, fica bem do outro lado da cidade de onde eu moro, assim, então eu não tenho mais contato com ele, assim, tanto é que é um lugar muito bonito, gostaria de revisitar e tal, mas diz que lá você não pode nem ficar na grama, porque aí vem chamar a sua atenção, não tá podendo mais passear com animal lá, justamente porque é um parque turístico e eles focam muito nisso, acabando até com essa liberdade de espaço público mesmo, sabe? Então a gente entrou um pouquinho nessas discussões e isso vai interferir bastante o caráter do espaço público que a gente vai fazer. Ele pode tanto ser algo mais elitista, sabe? E assim, ok, acredito que deva ter espaço pra todo mundo na cidade, só que aí também
tem que ter espaço pra todo mundo, né? Mas é um terreno que fica num bairro que, dependendo de como a gente abordar, pode ser uma coisa um pouco mais fancy, digamos assim, um pouco mais chique. Dependendo da linha que a gente seguir, vai ser algo assim pra população de forma geral. Então eu acho que esse desenvolvimento vai ser bem legal. A gente ainda tá na parte de diagnóstico. A gente tá usando o QGIS até pra fazer diagnóstico, porque a gente tá usando ele na matéria de projeto. A gente já chega lá. Então a gente já tá aproveitando, e como a gente tá fazendo o diagnóstico de Curitiba, de uns bairros de Curitiba, até meio próximos da onde a gente tá trabalhando terreno de paisagismo, a gente já tá aproveitando e gerando os gráficos, os mapas dos dois terrenos, né? Pra já otimizar o tempo, risos. E é isso de paisagismo. Espero que a experiência seja legal. E é a turma que tá maior, assim, tem 50 e poucos alunos, mas justamente porque acumulou muita turma nesse período que a matéria não foi ofertada. Agora então vamos falar de projeto arquitetônico 7, e assim, a primeira coisa é que eu fico com uma cara de palhaça, porque projeto arquitetônico 7, na verdade, é projeto urbano. Isso. Eu não sei exatamente, tipo, da onde quiseram fazer, mas tudo bem, assim, sabe? Só que vai ser o nosso último projeto arquitetônico antes do TCC, e na verdade vai ser um projeto urbano, então eu tô um pouquinho triste, estou. Mas ok, eu queria muito fazer uma residência do início ao fim e chegar num projeto mais executivo, sabe? Pra ser algo até mais próximo da nossa realidade quando a gente se formar e atuar no mercado de trabalho. Eu vi que algumas faculdades fazem isso, a gente geralmente faz uma residência no início da faculdade, mas de forma mais simples, né? A gente não entra tanto em detalhes, coisas assim. E seria muito legal fazer uma no fim da faculdade, até pra comparar a nossa evolução, mas tudo bem, não é isso que vai acontecer. Vai ser um projeto de intervenção urbana. O professor, foi muito interessante isso, eu gostei dessa tática. Ele selecionou diversos terrenos, e aí a gente pôde escolher, de acordo com os integrantes da nossa equipe, com a quantidade de integrantes, a gente escolheu as quadras que a gente ia mexer. Então vamos supor lá, não contei exatamente os números, mas tinha, sei lá, 20 quadras que o professor selecionou lá. E aí dessas 20 quadras, como o nosso grupo é composto de 5 pessoas, a gente teve que escolher 5 quadras pra fazer essa intervenção. Então eu achei isso legal, porque ao mesmo tempo que vai estar todo mundo ali trabalhando no mesmo entorno, no mesmo bairro, não vai ser exatamente o mesmo projeto, sabe? O professor até usou uma palavra um pouco, enfim, uma frase, né? Ele falou, ai, não vai ser competições de projetos, mas sim uma coisa de um aprendendo com o outro e coisas assim. Eu acredito que seja bem interessante, porque não vai ter nenhum grupo com exatamente as mesmas quadras, exatamente os mesmos espaços, sabe? Vai ser todo mundo, vai ter o terreno ali um pouco diferente. Então, acho que vai ser interessante, mas ao mesmo tempo, acho que vai ser complexo. Porque a gente vai mexer bastante com zoneamento, é uma intervenção muito maior, né? É uma escala muito maior, assim. Tô animada, mas ao mesmo tempo com um pouco de receio de como vai ser essa experiência. Mas vamos lá, que eu acho que vai dar boa. E é pra essa matéria que a gente já tava usando o QGIS pra tirar alguns dados, e aí a gente aproveitou pra paisagismo também. Interrompendo o vídeo aí rapidinho, só pra pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também, que tudo isso apoia muito o meu trabalho aqui na internet, o conteúdo que eu trago pra vocês. E lembrando que quando você ativa o sininho do canal, se a sua ativação de notificação do YouTube, no geral, não estiver ativada, você não vai receber notificação, tá? Então é importante também, caso você queira receber notificações dos vídeos que saem aqui no canal, dá uma olhada também nessa configuração direto na sua conta no YouTube, tá? Agora vamos lá voltar pra continuar sabendo as matérias aí que eu tô fazendo nesse semestre. A terceira matéria que eu tenho pra falar aqui pra vocês é gestão de projetos. Essa matéria, na verdade, ela é um pouco... como eu posso dizer? Eu não tenho muita expectativa de aprender alguma coisa com ela, porque é o mesmo professor que deu orçamentos, e a matéria de orçamentos, assim, já não foi tão proveitosa assim. Eu vou deixar aqui linkado, não sei se é desse lado ou desse lado nos cards, mas o vídeo que eu falo sobre as matérias que eu tive nesse período que eu fiz orçamentos, que eu acho que foi até o último que saiu, que foi assim, uma atualização do momento de pandemia. Mas enfim, o professor ele meio que não dá aula, ele pega e joga vários arquivos dentro do Classroom e fala tipo, ok, aprendo. Alguns professores fazem isso, mas assim, em engenharia de iluminação, que eu tive semestre passado, o professor
professor também não dava aula, mas ele explicava o que tinha que fazer e falava tipo, ok, agora lá vocês assistem conteúdo dessa semana. Aí era tudo separado por semana, com aula, com a videoaula e o PDF do slide, aí uma atividade pra fazer, então era tipo tudo separadinho, sabe? Mas dessa matéria, assim, é tipo todos os arquivos jogados e assim, se virem pra procurar, sabe? Mais ou menos assim. Então isso me incomoda um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade, porque aí eu sempre fico perdida, são vários trabalhinhos pequenos, assim, que a gente vai ter que ter entregas toda semana, aí a gente tem que descobrir o que fazer, como fazer e fazer. Mas tudo bem, acontece, né? Mas assim, só pra dizer que eu não tô com expectativa dessa matéria e nem de aprender muita coisa. Realidade, né, gente? Mostrando aqui pra vocês também. Agora a gente vai pra Planejamento Urbano e Regional 2, que é por 2, né? Então, novamente, temos um projeto urbano. Risos. É a continuação do projeto do ano passado. Ano passado, a gente tava fazendo... Na verdade, eu fiquei um pouco confusa sobre como vai ser esse semestre, sendo bem sincera pra vocês. Mas enfim, vou contar aqui o que eu acho que vai acontecer. No semestre passado, a gente tava fazendo uma intervenção em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Tinha lá as quadras e tal, a gente fez toda a parte de diagnóstico, a gente ficou com os dados socioeconômicos, inclusive a nossa equipe. E aí depois disso a gente fez meio que uma proposta de intervenção inicial. Na minha cabeça, a gente ia continuar essa proposta de intervenção nesse semestre. Mas eu acho que vai ter coisa a mais, eu acho que não vai ser só continuar a proposta. Eu acho que a gente vai ter que mexer, tipo, no zoneamento, em tudo, sabe? Por exemplo, quase que em todo o plano diretor da cidade, assim. Eu acho, não tenho certeza, tá? Aí eu tô um pouco preocupada, porque eu achei que a gente ia só dar continuidade ao que a gente já tava fazendo. Mas eu acho que a gente vai ter que fazer bem mais do que só isso, né? Mas tudo bem, acontece. Vamos ver como vai ser também o desenvolvimento dessa disciplina. E essa daqui, o diagnóstico já tá pronto, porque a gente fez ele no semestre passado. Mas aí vai ser mais a parte de execução, assim, direto, sabe? Do que a gente vai propor realmente ali pra aquela área. Eu acho que vai ser a cidade toda, na verdade, né? Mas vamos ver como vai ser. E a quinta e última matéria que eu tenho pra falar pra vocês é uma optativa, que é Construções Sustentáveis, Metodologia e Tecnologia. Admito que não é a optativa que eu mais gostaria de fazer. Porque assim, ela vai ser sobre construções sustentáveis. E eu fiz estágio nessa área por bastante tempo. Então basicamente eu vou ter uma matéria de estágio, sabe? Mas tudo bem. É uma matéria optativa e a gente tem que fazer um número X de carga horária de matéria optativa para conseguir se formar. Só que, no caso, não tem muita optativa sendo ofertada. Então é uma optativa quase que obrigatória, entende? Eu pude escolher entre duas, assim, ofertadas diretamente para arquitetura. Também tem a possibilidade da gente escolher fazer algumas matérias específicas, por exemplo, com design, alguma coisa assim. Mas acabei escolhendo entre a de arquitetura, até porque é mais fácil de conseguir a vaga e tal. E aí essa daí foi a que melhor encaixou no horário, sabe? Mas vai ser realmente uma disciplina meio que do estágio. Eu já vi... A disciplina do estágio é ótimo, né, gente? Mas eu já vi que vai ter aula, por exemplo, de certificação sustentável, LEED, WELL, coisa assim. E era justamente o que eu fazia no estágio, sabe? Eu trabalhava com essas documentações. Só que assim, o professor é um professor novo. Então, ao mesmo tempo, eu vou tentar não me manifestar muito, porque se ele souber que eu estagiei nisso... talvez ele chame um pouco mais de atenção pra mim do que eu gostaria. Por exemplo, no semestre passado, a prof soube que eu fazia estágio nessa área. E aí, eu até comentei com vocês no vídeo também, né? Que ela pediu pra eu pedir um estudo de caso pro pessoal do estágio e tal. Que era uma matéria de sustentabilidade em água, na construção civil e coisas assim. Então assim, gente, eu pretendo ficar um pouquinho no anonimato nessa matéria. Vamos ver se vai dar tudo certo. No fim do semestre, eu apareço aqui e conto pra vocês como foi. Com relação a trabalho, a gente ainda não teve aula dessa disciplina, porque de forma aleatória, o meu semestre começou na terça-feira e essa matéria aula é na segunda. Então a gente ainda não teve a explicação do plano de aula e coisas assim, mas eu já dei uma olhada e a gente vai ter primeiro um trabalho individual e depois um trabalho em grupo. Vamos ver se vai ser assim mesmo, né? E eu não sei nem o que esperar desses trabalhos, porque não foi apresentado pra gente. Hoje, inclusive, era pra gente ter uma aula dessa disciplina, mas o professor tá em um congresso, uma reunião, alguma coisa assim, e aí vai ser uma palestra com uma outra professora, então a gente também não vai saber sobre o plano de aula. Então por isso que eu ainda não vou falar nada mais específico sobre essa matéria. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho mais das minhas disciplinas nesse último semestre antes de TCC.
é pesado dizer isso. Acredito que só falte uma matéria junto com o TCC depois pra eu fazer, então vai ficar, não tranquilo, né, mas vai ficar muito mais leve do que ficar fazendo várias matérias e TCC junto. Eu decidi adiantar as matérias e deixar só TCC, tanto pelas minhas atividades, por eu ainda não ter pensado em TCC, e também por conta de transporte, sabe? Porque vai que as aulas voltem presencialmente no próximo semestre, e aí se eu tivesse que ir na faculdade pra fazer uma matéria optativa um dia na semana, gente, eu ia ficar muito triste porque eu moro do outro lado da cidade, entendeu? Enfim, dessa forma eu acredito que vai funcionar assim, do melhor jeito, dentro das possibilidades que eu encontrei ali na hora de fazer a matrícula. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho, deixar o like aí no vídeo e também acompanhar os próximos vídeos de study vlog, rotina, várias coisas pra vocês verem o desenvolvimento desse semestre, que vai ser super rápido e corrido. A risada é de desespero. Mas é isso, gente. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!